Muito bem, pessoal do Enguarda. É uma técnica de luta desenvolvida para combate urbano. Digamos assim, lá para metade do século passado. Mas quem vai dizer isso com propriedade é um instrutor de Krav Maga, uma técnica israelense que veio de Israel, desenvolvida lá, e digamos assim que é um sistema de multilutas, se essa palavra existe, porque é uma combinação de vários métodos aí unificados para uma defesa urbana. Mas ele vai me corrigir, ou vai complementar com propriedade sobre isso, que aqui o instrutor é o Luciano Leite. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no teu programa, me sinto muito honrado com o convite, né? É um prazer também e um privilégio poder estar na casa de vocês aí para falar um pouquinho da arte marcial israelense, que é a defesa pessoal propriamente dita, né? Na verdade, desde 1940 que a gente pratica o Krav Maga, né? Ele foi criado na Bratislava pelo Imi, né? O Imi é o criador, Imi Lichtenfeld, né? O pai dele era um xerife, né? Naquela região, e ele acabou, né? Ensinando é uma época filho... turbulenta, de turbulência, né? Assim, nesse momento ainda não. Antes de o Krav Maga existir, né, na infância do Imi, por exemplo, ele teve uma infância normal como qualquer outro garoto. Né? Só apenas era filho do xerife da cidade que prendia os bandidos e foi condecorado por isso. Né? E aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, como ele era um judeu também, né, a perseguição dos nazistas, ele, em resumo, né, foi deportado para Israel, né? E, sendo deportado, acabou ajudando a população a montar as forças de resistência, porque não existia o exército ainda. Né? Então, na verdade, na Bratislava, tinha os bairros judaicos, e as pessoas chegavam para destruir tudo, né? Expulsar os judeus mesmo. Como fizeram com os ciganos, como fizeram com os armênios, né, também. Sim, sim. Então, aí ele, como o pai dele era instrutor de boxe, ele já lutava boxe também, né, luta grego-romana. Então ele começou a preparar as pessoas do bairro dele todas, né, para poder fazer a resistência ali, na Europa mesmo. Então não tinham armas, né? Então uma máxima do Krav Maga é: faça do seu corpo uma arma. E aí defendia o bairro para as pessoas poderem fugir. Então quando os nazistas chegavam, eles fechavam as ruas, né? E se virava com o que tinha, né? que era o próprio corpo para defender ali a sua família, as pessoas que você ama. Então, a natureza do Krav Maga não é a violência. Antes de 1940, praticamente não existia a palavra defesa pessoal. Né? Existem todas as artes milenares, como o próprio Kung Fu, o Karatê, o Taekwondo, etc. Né? Mas arte marcial. Mesmo, então, o Krav Maga foi feito para qualquer pessoa, para qualquer idade. Né? E como não é um esporte de competição, como não é um esporte olímpico, a gente pratica ele independente de sexo ou peso. Né? Então, não tem essa modalidade por categorias de peso. Na tradução aí, o Krav Maga, qual a interpretação dessa palavra? Krav Maga, né? São duas palavras, né? Krav e Maga é luta de contato. Né? Pode ser luta de contato. Porque se não tiver contato, não existe Krav Maga. Não existe, né? Você, claro que houve adaptação, né? Porque você conta de um momento histórico e depois, com o tempo, foi se tornando o seu lado esportivo, digamos, né? Do Krav Maga. Mas sem perder esse fundamento que é a defesa pessoal, né? Tem que ter esse contato direto mesmo, não é só uma questão esportiva, né? Na verdade, o Krav Maga não é esporte. O que acontece? Quando o Imi vai para Israel, ele tem que formar uma resistência, porque estava em plena guerra mundial mesmo. Né? E ele começou a treinar o exército, né? A força de resistência, que era a Haganah, né? Para começar a surgir aquilo que a gente tem hoje como Krav Maga, e algumas pessoas conhecem como Kapap também, que já é uma arte com bastão. Né? Então, na verdade, não se tornou um esporte em Israel. Né? Então, o exército hoje tem tecnologias. Né? Você não precisa, por exemplo,
matar alguém com um soco, né? Mas alguns dos golpes, por exemplo, de Krav Maga, o Ime esteve no Japão, e aí conhecendo a história, né, do Karatê Shotokan no Japão, e sabendo que, por exemplo, ouviu dizer que se dava um soco para quebrar a armadura de bambu e com outro para quebrar a costela e chegar no coração, né? Ele falou, pô, isso funciona porque mata, né? Então, eu vou usar isso no Krav Maga. O boxe é proibido o swing, que é aquele soco lateral com essa parte das mãos, né? Então, ele trouxe isso para o Krav Maga e começou a desenvolver a arte dele. Mas, acima de tudo, o Ime era um amante do judô, né? Então, todas as bases do judô japonês, né? Por isso que hoje a gente na Bukan, que é a única escola no mundo que respeita a tradição do Krav Maga original, a gente continua usando o kimono branco, né? Limpo, liso, né? As faixas que separam a graduação também são as mesmas do judô, né? A única coisa que a gente coloca no nosso kimono é o brasão da academia. Então, duas né? coisas. Você falou Bukan. Bukan. Bukan é o nome da nossa escola. Porque tanto o Ime quanto o Yaron, que é o nosso grão-mestre, eles quiseram dar esse caráter de escola, né? Então, a arte marcial ela foi feita de uma maneira didática, né? Com matérias e tudo, então é uma escola. E Bukan foi a primeira escola criada pelo Yaron, que é o grão-mestre, ainda está vivo, né? E o Ime, que é o fundador do Krav Maga, como uma academia comum, né? Mas não no formato que a gente tem hoje. E a Bukan, ela significa, né, como o Ime não sabia, como ele veio da Europa, ele não sabia falar o hebraico corretamente, também não sabia falar japonês, né? Ele queria dar um nome para a academia, aquela espada de madeira, né, de treino, né? Acho que você conhece. Sim. Né? Aquela espada é a Bukan, né? Então. E ele não conseguia falar, ele falava, aquela é Boken, né? E ele com sotaque saía Bukan. Aí registrou o nome de Bukan, que depois o embaixador do Japão, que também era aluno, o embaixador do Japão em Israel, que também foi aluno da academia, né? Ele disse que Bukan também é uma palavra em japonês que significa descanso do guerreiro, né? Então, acredito que seja um ambiente mais ou menos como esse que a gente está aqui agora. Acabou indo pelo errado e dando certo. Mas que bacana esta relação do Krav Maga com a arte marcial japonesa, né? Na aparência, digamos assim, na estética. O kimono, você fala, o kimono limpo é o kimono sem nenhum tipo de grafia, de escrita. Ele é um kimono branquinho mesmo. Branquinho. Sem nenhuma associação com nada. E o lance está ligado ao judô. Tá? Na luta corpo a corpo, a base do judô, então, claro que está fundamentando aí as técnicas de queda do Krav Maga. Sim, então todas as técnicas do judô japonês, que não é o judô olímpico, né? Porque o Jigoro Kano, né? A maioria que quem é praticante da arte sabe que ele é um homenzinho pequeno, né? E aí, nas competições, o judô se popularizou porque ele conseguia lançar assim com muita propriedade, muita distância, pessoas com uma estrutura muito maior que a dele. Então, por exemplo, para a faixa laranja, as projeções do judô, elas são a base do treinamento da faixa laranja. Então, você não ensina o iniciante as projeções, né? Você ensina os rolamentos, que em hebraico são os gigur, né? Para frente, para trás, laterais, né? As quedas, que nós chamamos de blimás, né? Então, as quedas são as quedas do judô, os blimás. Só que com a diferença que o Krav Maga, não existe nenhum movimento que ele não seja também um movimento de ataque. Então, uma queda é um movimento de ataque, né? Porque você vai cair já projetando o seu corpo para fazer os chutes ou quebrar você não desaba, você cai já com uma... bate e volta, digamos assim. Mesmo porque ele é para baixo, né? Você não cai para trás, você cai para baixo, né? E se o oponente estiver na sua frente, a queda ela já vai... O segundo movimento, ele é um gancho e você quebra o joelho do oponente. Você tem, assim, a linha do boxe ocidental, mais ou menos isso, né? Alguma coisa, assim, de outra arte de contato para chutes e movimentação de espaço. Então, aí olha que coisa interessante, porque além do
do boxe, que o IME também foi campeão de boxe, né? Foi faixa preta de judô, né? Ele também era dançarino de valsa, né? Oh. Então toda a movimentação corporal, inclusive ele não foi um dançarino comum, ele foi dono de uma das maiores escolas de Viena, Oh. né? Então toda a movimentação, a postura corporal do Krav Maga, ela acaba tendo essa leveza. Então o Krav Maga tem 15 regras, né, básicas, que a filosofia do Krav Maga está fundamentada nelas. E uma delas é seja suave. Então a suavidade, a leveza, né, a forma de você fazer os movimentos do Krav Maga original, né, eles têm essa natureza. Então ele treinou luta grego-romana também, né, boxe, né, sempre foi muito amigo e gostou muito e treinou muito com mestres do karatê Shotokan, né, mais direto do Japão. Então tem algumas, tanto é que nós temos escolas no Japão, né? Hoje a Bukan tem escolas no Japão, tem escolas no México, na Romênia, tem escolas no mundo inteiro, né? Então, você falou Krav Maga original, porque a gente conhece algumas outras, digamos assim, associações por aí. Esse original significa o quê? É tradicional. Assim, você, quando chegamos aqui, eu perguntei para você, você pratica Kung Fu, né? Assim, mas qual é a linha de Kung Fu? Você falou, Kung Fu tradicional. Tradicional, né? exato. Quer dizer, o Krav Maga que a Bukan ensina, ele é o original porque ele é idêntico ao Krav Maga que foi ensinado pelo IME e pelo Yaron, né? Desde que o Krav Maga surgiu. Então, hoje, por exemplo, tem Krav Maga de diversas naturezas com outros nomes, né? Com algumas adaptações, porque talvez a pessoa, vamos supor, foi para Israel, treinou alguns meses e vai para os Estados Unidos, por exemplo, e monta o tipo de Krav Maga dele. Né? Faz uma adaptação ali. Faz uma adaptação, né? Então, abrevia alguns golpes, retira alguns movimentos, né? Então aí a questão não é nem jogar o mérito se é melhor, ou se funciona mais, se foi evoluído, né? A gente não entra nessa discussão. A gente apenas quer dizer que a gente não somos os únicos, né? Mas somos os primeiros, né? E somos aqueles que fazemos a arte marcial da forma original. Faz pouco tempo eu recebi aqui o mestre Shotokan e ele falou assim que a importância que tem essa ligação com o tradicional, com a raiz, né? Que é importante. Ele falou que é o que dá realmente dá um certo vínculo aí para aquilo que você está defendendo, porque acaba sendo uma escolha para a vida, né? Então, você fazendo o que você faz e tendo esse vínculo, né, com os antepassados, parece que a gente fala, caramba, eu estou bem enraizado, não é isso? Inclusive, por exemplo, esse nosso brasão da academia, ele é o brasão de uma família de samurais do Japão, né? Então ele foi, ele é patenteado e a autorização de uso. Todo hebraico aí, né? Ele não consegui ler nada, mas depois você me traduz aí. Sim, aqui em cima está escrito Rehovot, né? Que é a cidade sede, né? Então, escola de Krav Maga Bukan. E em volta, no livro, é um livro de filosofia também judaico, a gente chama de Kuzari, né? É uma frase, como se fosse uma frase bíblica, né? Está escrito somente para aqueles que têm o dom, a sabedoria e a capacidade de entender, né? Então, é claro que o seu público-alvo. Você acaba sendo aí um Krav Maga um tanto filosófico, né, não? Não tem como você desvincular a arte marcial da filosofia, né? Porque a ideia é você não ser uma pessoa violenta. Como que você constrói um indivíduo melhor para que ele não seja violento, para que ele não seja agressivo? E a gente vai voltar a falar disso daí daqui a pouquinho, pessoal da Guarda, no segundo round. Foi rápido, né? A gente retorna daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal da Guarda. Antes de a gente continuar o papo aí com o Krav Maga, o Luciano, ele é um frequentador da casa, da TV Osasco. E sabe que você me lembra? Aquele personagem de herói, sabe? Que anda com... O pessoal só vê o Luciano aqui com terno, porque é da... Secor? Secor. O que é Secor? Secor é os sindicatos empregados no comércio. E tem um programa
na TV Osasco, é isso, né? Isso. Aí o pessoal só vê o Luciano com um terno, vindo para cá, fazendo o programa dele. E agora ele está aqui de kimono, falando com conteúdo aí, né, de instrutor de Krav Maga. E eu apresentei o Luciano para a emissora, que ninguém conhecia o Luciano como um praticante de arte marcial, né? Eu falei de herói porque aquele pessoal de história em quadrinho, que andava com terno, entra em situação de perigo, pá, tira, aí já viram um lutador, não é isso? E você trafega nas ruas, está direto por aí, e tem um contato com o noticiário que a gente vê crescente, o pessoal brigando por qualquer coisa, se atacando por qualquer coisa. Parece que a vida está barata demais, barato, né? Por qualquer motivo se perde, né? Essa questão que uma violência que a gente vê que parece que... qual a contribuição do Krav Maga, particularmente, né? Para dar segurança para o cidadão andar na rua, saber se orientar nesse mundo que a gente, né? Como tem uma música do Guilherme Arantes, em cada esquina pode ter um perigo, não é isso? Você percebe que hoje assim a banalização da vida ela é geral, né? Então, praticamente as pessoas matam por nada, né? Então é uma coisa que eu ouvi do cantor do U2 ontem que o grande feito que o homem fez foi a humanidade conseguir conseguiu levar o homem para a Lua, né? E aí ele disse que essa geração aqui, a grande tarefa dela é conseguir trazer a humanidade de volta para a Terra. Né? Levar o homem para a Lua foi fácil, trazer a humanidade de volta para a Terra é que está complicado. Então, cada dia as pessoas elas estão mais agressivas, mais violentas. Tem a questão da violência doméstica, né? Que é uma situação muito complicada, porque a maioria dos agressores são pais, maridos, né? Irmãos, tios. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente está dizendo também da questão da violência sexual, né? Então, quantas mulheres já não sofreram abuso, ou estupro, ou qualquer forma de agressão, né? Então, ou a violência urbana do dia a dia, né, que está nos noticiários, né? Então as pessoas perguntam para mim, para que você pratica Krav Maga, né? O que te motiva a ensinar e aprender Krav Maga? Eu sempre respondo que não dá para medir, né? Porque os alunos, eu também dou aula para crianças a partir dos 6 anos, né? Os nossos alunos eles vão estar fora dessas estatísticas, né? Então não vão sair no jornal. Então, talvez a moça que aprendeu conosco que a melhor forma de defesa é verbalizar, tanto é que a posição que a gente usa no Krav Maga principal é essa, né? Se eu fizer assim em guarda, né, o nome do programa, eu estou te chamando para briga, né? Sim. E se eu fizer assim? Estou em paz, né? Então, a base do Krav Maga já é uma posição de paz, né? O Ime era um soldado da paz, né? Então, se eu verbalizo, então, a primeira coisa que a gente ensina é verbalizar, pedir desculpa mesmo estando correto, né? Não andar em lugares que não sejam adequados para aquela pessoa, a não ser por uma necessidade extrema. Então, o Krav Maga é a última coisa que você vai fazer. Então, se você puder correr, não é vergonhoso, né? Você fugir de uma... Porque a melhor estratégia de defesa é você fugir do local, né? Ele vai evadir do ambiente, fugir no... A gente muito escuta, assim, que muitas mulheres acabam nem compartilhando algum tipo de abordagem de assédio, fica acumulando aquilo, fica guardando, porque não tem iniciativa aí, né? Diante de uma atitude aí de um cidadão. A prática do Krav Maga. A gente falar de defesa pessoal, vamos falar do Krav Maga, que é a nossa matéria, né? A moça que treina, que pratica, né? Se fala na verbalização, se ela tem uma abordagem agressiva, qual a resposta? Assim, para simplificar, né? A moça está no ponto de ônibus, né? Como já ocorreu com alunos nossos, né? Aí a pessoa chega para fazer um assalto. Me dá teu celular. Você entrega o celular, né? Você não vai reagir. O celular é um bem material. Me dá sua bolsa, tua bolsa. Falou alguns palavrões, falou algumas palavras de baixo calão, né? Isso também não vai ferir. Isso passa. Né? Porque a função do Krav Maga é fazer com que você volte seguro para casa no final do dia, né?
Então, é para isso que serve o Krav Maga, para você retornar para casa, né, com a tua integridade física em ordem. E aí, se mesmo assim a pessoa ainda quiser fazer a agressão, vamos por indivíduo armado com faca, aí nós ensinamos as técnicas para a pessoa imobilizar, porque a faca não é perigosa, o perigoso é quem está segurando, né? Então ela vai tomar aquele objeto cortante da mão da pessoa e vai se defender. Aí depende do tipo de agressão, né? Então, se o indivíduo ele veio para te matar, e for mais de um agressor, por exemplo, né? Então a pessoa vai saber o que fazer com aquele objeto. Então, os nossos alunos, nós também, como a maioria, muitos alunos são policiais militares ou da Polícia Civil, nós temos alunos que vêm treinar de Brasília, eles vêm para cá para fazer o treinamento conosco. Você treina muito essa realidade, essa simulação de realidade, né? Eu imagino, com armas, o aluno acaba fazendo aplicações com defesa de faca, com armas de fogo. Exatamente. Então, assim, nós, a princípio, nós treinamos todos os dias a questão da defesa com armas brancas, né? E o indivíduo armado com arma de fogo, né, ele hoje é um agressor em potencial. Então, a primeira coisa que a gente ensina é a distância segura. Por exemplo, a cada 7 metros, será que é conveniente eu correr ou eu me entregar, né? Então, o que eu posso fazer quando a pessoa está a 7 metros de distância? E a 20, quando ele fala, parou, perdeu, né? O que você pode fazer? A 20 metros é aconselhável correr, né? Porque dificilmente a pessoa, a não ser que seja um atirador profissional, vai conseguir acertar o alvo mais movimento. Vital, né? Assim, uma parte vital do seu corpo. A 7 metros é muito complicado, você não consegue mais correr, mas a possibilidade dele te acertar num órgão vital é maior. E se ele veio para te executar mesmo, e você sabe que dali vai sair um disparo, talvez o Krav Maga seja a única chance que você tenha de sobreviver, né? E como treina isso mentalmente? Porque uma coisa é a pessoa ir para uma academia, fica lá, treina, queda, chute e tal. Outra coisa é estar pronto para isso, para o momento de real, né? E como essa lição é assimilada, né, no interior da pessoa? Uma coisa é falar, é uma faca, outra coisa é eu ver uma faca na minha frente, né? Sim, então, na verdade, as pessoas têm mais medo de faca, de um objeto cortante, pode ser um vidro, uma garrafa, do que de uma pistola ou de um bastão, por exemplo, né? Então está no DNA do ser humano esse medo mesmo da faca. Que a faca, né? corta. Que a faca corta, sai sangue, né? Mas se você tomar uma facada na perna, você não vai morrer, né? Então, são coisas um pouco práticas. Então, a primeira coisa que você começa a obter no Krav Maga como resultado é autoestima, é autoconfiança, é coordenação motora. Então, quando você leva a pessoa para o stand de tiro e ele ouve o barulho da arma, ele pega numa arma de fogo, ele sabe o peso que ela tem, né? Ele se familiariza com aquele objeto, né? Por exemplo, em Israel é comum a moça ir para a praia de biquíni, se ela estiver na fase do exército, ela vai estar com a sua arma, né, longa, pendurada, né? Então ele não larga nunca, passa ali o tempo do serviço do quartel inteiro, não larga da sua arma, né? Então, para nós aqui no Brasil, isso ainda não é uma coisa muito comum, porque as pessoas assaltam às vezes com o dedo, né? Então nós temos esse medo porque não conhecemos. Então todos nós temos medo do desconhecido. E uma das regras do Krav Maga também é que nada seja estranho ao seu corpo. Então eu não posso me estranhar com nada. Talvez um objeto desse do cenário ele pode ser mais letal, né, do que uma faca, dependendo da mão de quem esteja, né? Uma tampinha de garrafa na jugular de uma pessoa, ela pode fazer um estrago muito maior do que uma faca, né? Sabe? Aí, pessoal, agora você passa isso para um... Claro que você, para passar ensinamento para um aluno, você estuda o crescimento do aluno, né? Porque, imagina, o conhecimento ou o domínio de uma certa técnica e a pessoa não tem um equilíbrio para aplicar isso daí, né? Então, tanto é que na nossa escola, a pessoa, para ser um aluno praticante de Krav Maga, a primeira coisa que a gente faz é puxar a ficha criminal dele. Então, nós só ensinamos para cidadão de bem, né? Então,
se tiver passagem pela polícia, se tiver sido um usuário de drogas, a gente não aceita ele como aluno na academia. Pode ser que alguma outra academia aceite, mas nós fizemos essa opção de não trabalhar para ter um ambiente familiar no tatame, né? Então, o tatame ele tem que ter esse ambiente familiar mesmo. Até porque é uma responsabilidade muito grande, porque você tem assim uma arma letal, né? E aí, quer dizer, eu particularmente eu fui para Israel, né? Tive em 2 universidades lá de Israel, treinei com os instrutores da Universidade de Wingate, né? No Instituto Wingate de Educação Física e Esporte. E agora a minha última certificação ela vem pela Universidade de Ueval, que também é Israel. Como funciona essa graduação? Você gradua os seus alunos aqui, os que são mais avançados, como que eles acabam subindo na verdade, a graduação ela é feita por tempo, né? O tempo mínimo de faixa da primeira para a segunda é de 10 meses a 1 ano, e vai dobrando a cada uma. Assim, o tempo, né, do exame para a primeira faixa é de 7 horas, né, de segunda 14, para a terceira 80 horas, para a quarta 240 horas de exame, né, e todos eles são pautados mesmo na estabilidade emocional, né, para que você não seja na rua um indivíduo que vai ser um agressor, uma pessoa violenta. Então, o próprio Yaron, né, que é o nosso grão-mestre, ele vem de Israel, né? Algumas faixas elas são em Israel também, né? E ele verifica aluno por aluno, técnica por técnica, né? Nós temos a Bíblia do Krav Maga, que é um livro com todas as técnicas, né? Inclusive escrito em inglês e hebraico, né? E aí você tem que apresentar para ele tudo que você aprendeu com o seu instrutor, né? Ele vai fazer a avaliação, caso haja algum erro tal na sua técnica, ele vai corrigir. E agora aqui na região onde a gente encontra esse Krav Maga de origem, né, de tradição aí? Então, a Academia Bucan, né, eu sou de Carapicuíba, né? Nasci, meus pais nasceram lá, toda a minha família é de lá, né? Então a gente fez opção por ter academia em Carapicuíba mesmo. Então hoje nós temos um instrutor oficial, né, que é o instrutor principal da academia, o William Oliveira, que é um policial militar, também é um policial da rota, né, instrutor na rota, né, e vários outros instrutores, né, eu sou um deles, né, e nós estamos na Inocêncio Seráfico, no número 3550, né. Pessoal, em Carapicuíba, hein? Região aqui então, pertinho. você gostaria de deixar o site aqui? Sim, por favor, site, telefone. Aqui o site é o www.bucansp.com, né? E assim, você procurando na internet Luciano Leite, facilmente vai me achar para aulas tanto em grupo, individuais, aulas particulares, né? Nós temos vários modos, por exemplo, para executivos, para estudante, fantástico, né? Para criança. Ô, Luciano, agradeço bastante, cara. Sabe, aqui o nosso tempo é curtinho, né? Mas a gente tem que retornar aí para fazer o Krav Maga prático aqui. Então vamos. Tá bom? Obrigado, Luciano. Um dia só para isso. Legal, meu amigo. É um prazer. Opa, pessoal em guarda. Até mais.